Oi, gente. Nunca pensei que chegaria ao ponto de escrever algo assim, mas sinto que preciso desabafar em algum lugar onde eu não seja julgada de imediato por quem me conhece de perto. Talvez alguém aqui já tenha passado por algo parecido e consiga entender a dor, a confusão e até o medo que uma situação dessas pode causar. Tenho 29 anos, sou professora de literatura em uma escola particular de médio porte em Recife. Sempre fui uma pessoa muito aberta, sociável, acima de tudo, confiável. Eu gosto de ouvir, de estar presente, de ser apoio para as pessoas que amo. Talvez justamente por isso eu tenha me deixado envolver tanto por uma amizade que, no início, parecia ser uma das coisas mais bonitas da minha vida, mas que acabou se tornando o meu maior pesadelo. Conheci a Carla quando eu tinha 22 anos. Ela tinha 23 na época e era estudante de psicologia. Nos encontramos no primeiro período da faculdade, porque, mesmo sendo de cursos diferentes, participávamos do mesmo projeto de extensão voltado para a literatura e saúde mental. Lembro de como a conexão foi instantânea. Carla tinha um jeito doce, falava baixo, era sempre carinhosa e parecia genuinamente interessada em tudo o que eu dizia. Eu, que nunca fui de criar laços profundos com rapidez, acabei deixando aquela amizade florescer. Com o passar dos meses, nos tornamos inseparáveis. Fazíamos trabalhos juntas, estudávamos na biblioteca até tarde, trocávamos confidências que eu jamais havia compartilhado com outras pessoas. Ela conhecia minhas inseguranças, minhas decepções amorosas, minha relação complicada com meu pai, que sempre foi ausente, e até meus planos secretos de tentar um mestrado fora do país. Em contrapartida, eu conhecia o mundo dela, os traumas de infância, a mãe extremamente controladora, as brigas constantes em casa, os relacionamentos fracassados. Era como se fossemos duas metades perdidas que finalmente tinham se encontrado. Durante anos, eu pensei que essa era a amizade mais sincera da minha vida. Íamos ao cinema juntas. Passávamos noites em claro conversando, viajávamos com pouco dinheiro só para explorar cidades vizinhas. Minha mãe chegou a dizer que eu parecia mais feliz quando estava com a Carla, e meus poucos namorados, na época, até brincavam que ela era uma extensão da minha vida. Eu realmente acreditava que ter aquela amiga ao meu lado era uma bênção. Mas as coisas começaram a mudar quando estávamos no fim da faculdade. Eu estava com 25 anos e ela com 26. Foi nessa época que ela me confessou estar apaixonada por mim. Eu me lembro como se fosse ontem, eu fiquei paralisada, sem saber como reagir. Eu nunca havia dado qualquer sinal de que poderia existir algo além da amizade entre nós. Sempre deixei claro, em todas as minhas relações, que meu interesse era em homens, e nunca senti por ela nada além de um carinho imenso de amiga. Eu não queria magoá-la, então tentei recusar da forma mais delicada possível, explicando que não sentia o mesmo, mas que nossa amizade era algo que eu queria preservar a qualquer custo. Naquele momento, Carla pareceu aceitar. Ela chorou, disse que entendia, que não queria perder o vínculo que tínhamos. Eu acreditei. Pensei que, com o tempo, as coisas voltariam ao normal. Mas foi exatamente ali que começou a minha queda para dentro de um buraco que eu jamais imaginei. Nos meses seguintes, percebi que a Carla estava diferente. Ela me mandava mensagens a todo instante, queria saber com quem eu estava, onde, o que fazia. Se eu demorava para responder, logo vinha uma sequência de recados, ligações, áudios longos. Eu tentei justificar para mim mesma que aquilo era apenas carência, que logo ela voltaria ao equilíbrio. Só que não voltou. Pelo contrário, se intensificou. Quando comecei a namorar o Rafael, um rapaz de 28 anos que conheci em um curso de pós-graduação, Carla entrou em um estado que beirava o descontrole. De repente, ela começou a fazer comentários irônicos, dizia que ele não era bom para mim, insinuava que ele estava comigo por interesse. Em alguns momentos, parecia até saber de coisas que eu não havia contado a ninguém, como se me seguisse em silêncio. E eu comecei a desconfiar de que era exatamente isso que ela fazia. Uma vez, fui com o Rafael a um restaurante novo no centro. Era um lugar discreto, que eu nunca tinha comentado com ela. No meio do jantar, quando ao menos esperava, recebi uma mensagem dela dizendo que o prato que eu havia pedido não parecia bom nas fotos. Eu fiquei em choque,
Porque como ela poderia saber disso se eu não tinha publicado nada, nem contado a ninguém? Foi ali que percebi que Carla estava indo além dos limites. Passei a notar a presença dela em lugares aleatórios. Eu ia ao shopping com colegas do trabalho, e de repente, lá estava ela. Eu entrava em uma livraria e a via folheando um livro do outro lado do corredor. No início, eu achava que era coincidência. Depois, vi que não era. Ela realmente me seguia. As redes sociais viraram um tormento. Sempre que eu postava algo, Carla reagia imediatamente. Quando eu não postava, ela me mandava mensagens perguntando o que estava acontecendo, como se fosse minha obrigação dar satisfação da minha vida. Descobri, com o tempo, que ela havia criado perfis falsos para me vigiar. Algumas amigas em comum contaram que ela falava de mim como se ainda houvesse uma chance entre nós, como se fossemos uma espécie de casal secreto que ninguém entendia. Isso me assustava profundamente. Comecei a perder o sono. Eu, que sempre fui tão tranquila, me via acordando no meio da noite com o celular apitando, com áudios intermináveis dela chorando, dizendo que não conseguia viver sem mim, que eu era a única razão de sua existência. Eu já não sabia mais como lidar. Tentei conversar, tentei impor limites, mas cada vez que eu me afastava um pouco, Carla parecia se agarrar mais. Com o tempo, isso afetou meu relacionamento com o Rafael. Ele dizia que eu não estava mais presente, que parecia viver em estado de alerta. E ele tinha razão. Eu não conseguia relaxar, não conseguia sair sem olhar para os lados com medo de encontrá-la. Até que um dia, quando estávamos juntos em uma caminhada no parque, ela simplesmente apareceu, do nada, e ficou parada nos observando de longe. Rafael percebeu, se incomodou, e depois daquele episódio nosso namoro entrou em declínio. Acabamos terminando, e sei que parte da culpa foi desse peso insuportável que a presença da Carla passou a ter na minha vida. Com o fim do namoro, Carla parecia ter vencido uma batalha que existia apenas na cabeça dela. Voltou a me procurar com mais intensidade ainda, como se agora finalmente pudesse ocupar o lugar que acreditava ser dela. Mas eu já não sentia mais nenhuma segurança naquela relação. Eu tinha medo. Sim, medo de alguém que um dia eu considerei minha melhor amiga. Passei a me isolar. Parei de sair, recusei convites de amigos, bloqueei vários contatos. Fiz isso porque descobri que Carla sempre dava um jeito de se infiltrar nas conversas, de aparecer, de fazer os outros acreditarem que ainda éramos próximas. Senti que estava perdendo minha liberdade, minha sanidade e até minha identidade. Tentei procurar ajuda psicológica, porque aquilo estava me consumindo. Minha terapeuta disse que eu estava em um ciclo de abuso emocional, ainda que não fosse um relacionamento amoroso de fato. Era um vínculo unilateral e doentio, alimentado pela insistência dela e pela minha dificuldade em cortar de vez. A gota d'água aconteceu quando um dia, ao chegar em casa depois do trabalho, encontrei um bilhete embaixo da porta. Era da Carla. Ela dizia que sabia que eu estava tentando me afastar, mas que jamais iria desistir de mim, porque eu era dela e sempre seria. Aquilo me gelou o corpo. Eu morava sozinha e, naquele momento, senti um medo que nunca tinha sentido antes. Foi aí que percebi que não se tratava mais de uma amizade complicada, mas de uma perseguição. Conversei com minha família, contei tudo para minha mãe e meus irmãos, e eles ficaram chocados. Me incentivaram a procurar ajuda legal, registrar ocorrência, me proteger. Fiz um boletim de ocorrência, mesmo com o coração apertado, porque ainda existia em mim a lembrança da amiga que um dia eu amei como irmã. Mas eu precisava me proteger. Hoje, aos 29 anos, ainda convivo com as marcas dessa história. Carla tem 30 agora, formou-se em psicologia, ironicamente uma profissão dedicada a cuidar da saúde mental dos outros. Eu evito qualquer contato, bloqueei todas as redes, troquei alguns hábitos, mudei parte da minha rotina. Mas confesso que ainda sinto medo quando recebo uma notificação desconhecida ou quando vejo alguém com aparência parecida na rua. Nunca imaginei que minha melhor amiga se tornaria meu pior pesadelo. Nunca pensei que uma pessoa em quem confiei tanto pudesse virar a razão das minhas noites em claro. Sei que o processo de cura é lento e que talvez eu nunca volte a ser a mesma. Mas precisava compartilhar isso aqui, porque guardar tudo sozinha estava me destruindo.
Se alguém aqui já passou por algo semelhante, quero dizer que eu entendo sua dor. A gente nunca espera que o perigo venha de quem chamávamos de amiga.